o objetivo do split de treino é nós termos a certeza que estamos a conseguir dar o melhor estímulo possível ao nosso treino. E por isso nós dividimos os vários grupos musculares por vários dias ou por vários treinos durante a semana para que nós consigamos, lá está, ter uma melhor recuperação, uma intensidade de treino mais elevada e conseguirmos, com isso, ter o melhor estímulo possível para o nosso treino. Entretanto, que tipos mais comuns ou mais conhecidos de split de treinos nós temos? Temos o full body, que é o corpo inteiro. Nós trabalhamos todos os grupos musculares numa única sessão de treino. O upper lower, ou seja, numa sessão de treino nós trabalhamos a parte superior do corpo e na outra a parte inferior. E quando falamos parte superior é tudo o que é peito, costas, ombros, tríceps, bíceps, abdominal. E na outra parte trabalhamos tudo o que é a parte inferior, glúteos, posterior de coxa, gêmeos e quadríceps. Temos o push-pull legs, que é bastante conhecido também, que é dividirmos os nossos treinos por padrões de movimento, ou seja, num treino num dos treinos nós fazemos exercícios de empurrar, no outro exercícios de puxar, no outro exercícios de pernas. E depois temos o body part split, que é se calhar o mais conhecido de toda a gente, porque a maior parte dos bodybuilders utilizam este tipo de divisão de treino, que é num dia fazemos peito, no outro dia fazemos costas, no outro dia fazemos perna, no outro dia ombro e no outro dia bíceps e tríceps, por exemplo. Ok? Ou seja, nós temos dias específicos para trabalhar zonas específicas de cada parte do nosso corpo. Dividimos os grupos musculares propriamente por dias. Tá? Então, só assim resumindo aqui um bocadinho. Vantagens, eu fiz uma sondagem aí na comunidade para aí há 2 dias ou 3, e eu vi que ainda existe muita gente a fazer o treino do body part split, ou seja, o treino típico de culturista, que é num dia faz só peito, no outro dia faz só costas e no outro dia faz só perna, só ombro, só bíceps. Como vocês sabem, ou se vocês não sabem, eu vou-vos dizer, a rotina de treinos que eu uso, ou o split de treinos que eu uso, é full body. E eu mais para a frente depois já vou explicar porquê. Não quer dizer que seja o melhor para toda a gente, mas eu acredito que seja o melhor para quase toda a gente. E vou explicar porquê, ao contrário do que muita gente pensa. Então, como é que nós podemos escolher qual é o melhor split para nós? Isto são aqui 4 pontos super importantes. Primeiro, o nível de experiência de cada um. Tá? O que a literatura nos diz é que os iniciantes devem começar com treinos full body. Porquê treinos full body? Porque, como têm um estímulo tão eficiente para ganhar massa muscular, estamos a falar de hipertrofia, atenção. Como tem um estímulo tão eficiente para ganhar massa muscular, o que acontece é que apenas uma série de cada grupo muscular já é suficiente para gerar hipertrofia. Porquê? Porque se eles são iniciantes, antes não faziam nada. E se não faziam nada antes, qualquer tipo de estímulo que vão fazer neste momento vai ser melhor do que aquilo que eles faziam antes. Ou seja, eles vão, só por estarem a treinar, só por fazerem uma série por semana, eles vão estar a cumprir um dos princípios de treino, que é a sobrecarga progressiva. Já estão, só por causa de uma série, a fazer mais do que faziam antes. Então, estão com uma sensibilidade ao estímulo hipertrófico muito, muito boa. E isso quer dizer que pouco volume de treino lhes vai dar bons resultados. É aquela fase em que qualquer, como a gente costuma dizer, desculpem a expressão, qualquer merda serve. Ou seja, se vocês tiverem a fazer qualquer coisa que seja melhor do que aquilo que faziam, vão ter resultados. A malta que já está no fase intermédia e avançada já tem que começar a ter mais cuidado. Porquê? Porque já não é qualquer coisa que serve e começam a ter que ser mais específicos no treino que vão fazer. E aí o split de treino poderá fazer, é mais importante, digamos assim. Ou seja, para um iniciante não é muito importante, normalmente faz os full bodies por causa disso, porque é um volume de treino baixo, a pessoa basta treinar 2, 3 vezes por semana e já consegue ter um volume interessante que lhes vai dar os melhores resultados. Para uma pessoa intermédia e avançada, se calhar já não é bem assim. Está bem? Disponibilidade de tempo também influencia. Ou seja, eu se tiver muito tempo para treinar, eu posso usar um split de treino diferente de uma pessoa que tem pouco tempo para treinar. E quando falo muito tempo, é muito tempo na própria sessão e muito tempo de muitas vezes por semana. Está bem? Uma pessoa que possa treinar 6 vezes por semana pode ter um split de treino diferente de uma pessoa que só consegue treinar 2. Ok? Mesmo que essas 2 vezes por semana sejam 2 treinos de 4 horas cada um. Ok? Ou seja,
Se eu tiver 8 horas por semana para treinar, mas só tenho 2 dias, eu faço 4 horas num dia e 4 horas no outro, eu vou ter um split de treino diferente de uma pessoa que tem 8 horas para treinar, mas consegue treinar 6 vezes por semana, por exemplo. Ok? Então, isso também interfere aí. Preferências pessoais. Eu pessoalmente gosto, faço full bodies, gosto de treinar full body. Mas acreditem, é muito difícil, pelo menos nesta fase em que estamos, em pleno século XXI, é muito difícil de conseguir convencer pessoas que sempre fizeram treinos típicos de culturista, com rotina A, B, C, D, E, a fazer full body. É muito, muito difícil. Porquê? Porque eles estão habituados a ter um volume grande de treino peito só num dia, ou seja, eles estão habituados a sair do dia de peito extremamente fatigados do peito, sem conseguir sequer mexer os braços, e depois, se levam apenas um ou dois exercícios no máximo de peito nesse dia, para eles psicologicamente vai ser difícil. Então, eles não vão conseguir ter um bom aproveitamento desse grupo muscular num full body, se calhar pode não ser a melhor solução para eles. Ok? Se calhar passaria primeiro, se o objetivo a longo prazo fosse passar para um full body, caso a gente perceba que o full body seja um split interessante para ele, se calhar faria sentido passar primeiro para um push e depois para um full body mais para a frente. Depois, tem a ver também com as rotinas do dia a dia. Depende se a pessoa treina de manhã ou se treina à noite. Por exemplo, à noite normalmente os ginásios estão mais cheios. Fazer uma rotina full body pode ser mais difícil porque, sei lá, toda a gente está a treinar peito, que é segunda-feira e naquele dia toda a gente treina peito à segunda. Vai ser muito difícil tu fazeres um treino de peito à segunda. Se tu tiveres um push-pull legs, por exemplo, tu consegues pôr o dia de pernas à segunda, que ninguém treina pernas, e andas desenquadrado com a malta toda, por exemplo. Então, isso também influencia aí qual é que é o melhor split que tu podes usar para ti. Agora, esta questão eu falei há 2 aulas atrás, que é o volume de treino. Quão importante é o volume de treino para nós recebermos um bom estímulo hipertrófico? E lembrem-se, acima de tudo, o objetivo de ter um bom split ou de escolher o split de treino é dar um bom estímulo ao nosso corpo, porque é disso que se trata. Sempre que nós vamos falar em treino, o objetivo é sempre ser o mais eficientes possível no treino, está bem? Então, quão, quão importante realmente é o volume de treino? Nós vamos falar constantemente que o objetivo é sempre fazer entre 10 a 20 séries. É o que está estipulado pela ciência, digamos assim. Então, eu falei um bocadinho sobre este gráfico há 2 semanas, e isto basicamente, para quem não esteve na aula, basicamente é, em baixo nós temos o número de séries, em cima, na vertical, nós temos os ganhos de massa muscular. A risca vermelha representa os ganhos de massa muscular. Quanto menos séries fizemos, menos ganhos temos. À medida que vamos subindo as séries, vamos tendo ganhos, até chegar aqui a um nível em que temos os ganhos máximos, somos muito eficientes, e a partir do qual, quanto mais séries nós fazemos, menos ganhos nós vamos ter. Isto é uma curva em U, está bem? Pouco estímulo é mau, demasiado estímulo também é mau. Nós temos que ter ali um estímulo intermédio. E o que está falado é que o objetivo é trabalhar entre 10 a 20 séries. A questão é, será que 10 séries para uma pessoa são sempre 10 séries efetivas, digamos assim? Então há aqui 3 pontos que são importantes para nós percebermos o quão eficientes são cada uma das séries. Conseguiste treinar com intensidade? Ou seja, conseguiste chegar realmente perto da tua falha? Ou tu fizeste uma série, entre aspas, só para despachar e no plano de treino estava entre 8 a 12 e tu fizeste 12 porque era 12, mas conseguias fazer 20? Se tu não ficas perto da falha muscular, essa série não é muito eficiente. Ok? Técnica que usas. Fizeste uma amplitude boa, mantiveste tensão durante todo o movimento, fizeste pausas durante o movimento, ok? O exercício que tu fizeste está realmente a estimular o músculo que tu querias estimular com o exercício? Estavas mais preocupado em levantar cargas ou em realmente executar aquele movimento com aquele músculo alto? Ok? Isso também influencia o quão essa série vai ser produtiva para ti. E depois, a sensibilidade que tu tens ao exercício. Se é um exercício que tu já fazes há 3 anos seguidos, a sensibilidade que tu tens desse exercício te dar um bom estímulo para gerar hipertrofia vai ser mais baixa. Porquê? Porque tu já estás tão habituado àquele movimento, àquele exercício em si, que para continuares a ter um bom estímulo hipertrófico, tu tens que realmente aumentar as cargas. Já não há outra forma. Tu já estás com a técnica correta, já estás com o controle do movimento, tu já fazes a carga máxima que consegues. A única forma de progredir é realmente aumentar repetições, ou aumentar séries, ou aumentar cargas.
E chega uma altura que humanamente é impossível, senão hoje em dia nós tínhamos pessoas a fazer 1000 quilos de agachamento e não temos, né? Portanto, existe ali um limite. Então, se calhar seria interessante trocar o exercício, por exemplo. E porquê é que eu estou a falar das séries do facto de no treino estarem 10 séries, se elas realmente são 10 séries eficientes de treino? Porque uh, o que é que realmente importa num treino? É o volume de treino, como toda a gente diz, que é a variável mais importante, blá blá blá, ou é realmente a forma como tu fazes cada uma das séries? E isto são alguns erros que eu vejo na malta que está focada única e simplesmente em fazer o treino e não em perceber para que é que o treino serve. Estes são alguns erros que eu vejo quando a malta começa a treinar, ou malta, às vezes, para mal dos nossos pecados, digamos assim, malta que já treina realmente há algum tempo, o que é que costuma fazer aqui? Está muito preocupado com o volume de treino, ou seja, quer saber quantas séries é que faz, quantos exercícios é que faz, se é melhor 4 exercícios, se é melhor 3, se é melhor fazer 4 séries ou 3 séries, e isso, se calhar, não é a coisa mais importante. Depois, demasiado preocupados em levantar cargas. Ou seja, vão para o movimento e estão mais preocupados em fazer um determinado movimento, ou seja, um determinado exercício e levantar o máximo de carga que conseguem, do que propriamente em perceber se é aquele músculo que eles querem que esteja a trabalhar, que está a trabalhar. Treinar o máximo possível, que é pá, se eu consigo fazer 4 séries em vez de 3, eu vou fazer 4. Mesmo que eu saia daqui todo roto e que essa série tenha-me gerado mais fadiga do que estímulo. Ok? E fazer os exercícios da moda que nós vemos no YouTube. O youtuber pôs um exercício qualquer da moda, vou experimentar no meu treino. É bué da fixe. Isto é um exercício bué da fixe e nem sabem que músculo estão a trabalhar, por exemplo. E às vezes nem é um exercício seguro, nem é um exercício mais eficiente do que outro que já faziam, e então acabam por nunca ter uma rotina de treino aqui importante. Quando na realidade o que deviam preocupar-se era aqui com estes pontos que eu tenho aqui em baixo. Receber um estímulo eficiente, que é perceber se estão realmente a treinar o músculo-alvo que vocês querem com aquele exercício, acumular o mínimo de fadiga, porque quanto mais fadiga vocês acumulam durante o treino, mais tempo vocês têm que estar a fazer recuperação desse estímulo, e quanto mais tempo têm a fazer recuperação do estímulo, mais tarde vocês podem dar o próximo estímulo. Lembrem-se, o objetivo é acumular o máximo de estímulo possível e não fadiga. É o máximo de estímulo sem fadiga. Está bem? E para isso também é importante nós termos uma gestão do split de treino que vamos usar. Porque se eu fizer, lá está, se eu fizer um treino só de peito, em que tenho 6 exercícios de peito, 4 séries em cada um, vou ter uma fadiga gigantesca no meu peito. Ah, mas eu só treino peito para a semana. Sim, é verdade, só treinas peito para a semana. Então vais ficar muito tempo sem ter um bom estímulo de peito. Está bem? Está bem. Tiveste um estímulo muito grande naquele dia, tudo bem. Mas será que esse estímulo a mais que tu tiveste nesse dia foi assim tão eficiente? A gente depois já vai ver aí com os exemplos a seguir, para vocês depois me darem a vossa opinião. Ter uma estratégia de progressão, que é aquilo que eu estava a dizer. Se vocês estão há muito tempo com o mesmo exercício e insistem em deixá-lo no treino só porque é o exercício XPTO que tem que estar nos treinos, um agachamento. Vou-vos dar o exemplo do agachamento. O agachamento é muito bom, trabalha todos os grupos musculares das pernas e é super eficiente e tem que estar nos treinos todos. Mentira. Okay? Vai chegar uma altura que tu já não estás a ser eficiente no agachamento, ele já não está a servir o teu propósito, que é gerar estímulo hipertrófico. Então, se calhar faz sentido tirar o agachamento, que é o melhor exercício da musculação, para pôr um outro exercício que possa ser uma variável do agachamento. Está bem? Manter os níveis de motivação altos. Já sabemos, pessoas motivadas conseguem chegar mais perto da falha. Se conseguem chegar mais perto da falha, têm um estímulo melhor. Ok? Então é importante. E isso tem a ver também com aquilo que eu vos falei lá atrás, que é o split de treino também vai ter que ter em conta isso. Que é, uma pessoa não vai passar diretamente de um treino ABCDE, de um split de bodybuilder para um full body, por exemplo. Não faz. Parece um bocado estranho e se a pessoa, das duas uma, ou a pessoa teve uma lavagem cerebral e começou a acreditar muito naquilo, ou então se calhar não vai fazer assim grande sentido. Depois, ser consistente, pá, isto é a regra mais importante. É a consistência que traz resultados. Não é a perfeição, é a consistência. Nós podemos não ser perfeitos, mas se formos consistentes, pá, vão ter resultados. E esta lenga-lenga toda, para quê? Intensidade de treino é, para mim, a coisa mais importante. E não tanto o volume de treino. Porque eu posso ter volume de treino com uma intensidade de merda, digamos assim. E ter volume de treino com intensidade de merda é não ter um treino bom. Porque senão o ciclismo era o melhor.
era, a melhor, era o melhor treino possível para nós termos pernas grandes. E não é. Nós não vemos ciclistas com as pernas grandes, muito menos os ciclistas de estrada. Nos ciclistas de pista, nós já vemos alguns. Existe aí um alemão que tem umas pernas gigantes, mas ele não tem as pernas assim por causa de fazer ciclismo de estrada. Ele tem as pernas assim porque faz treino de musculação associado àquela, à modalidade dele, que é o ciclismo de estrada. Tanto que ele tem vídeos, não sei se vocês conhecem o alemão, se vocês forem à internet ou Google e meterem campeão mundial alemão de ciclismo de estrada, vocês vão ver, o gajo vai aparecer umas pernas tipo gigantes. Mas lá está, ele tem vídeos no YouTube a treinar com culturistas, a treinar pernas e a dar banho de bola aos gajos. Então, ele tem aquelas pernas não é por fazer ciclismo de estrada, é porque ele treina pesado, musculação, está bem? Portanto, a intensidade é o ponto número um. Se nós, vale mais nós fazermos volumes mais baixos com intensidades altas do que volumes muito grandes, só porque ouvimos dizer que quanto mais volume, melhor. Está bem? Então, Uh, onde achas que vais conseguir colocar mais intensidade? Eu deixei-te aqui 3 splits de treino diferentes por semana, dias da semana, está bem? E vamos ver aqui. Vamos dar o exemplo do peito, por exemplo. Esta pessoa vai treinar 10 séries de peito por semana. E vai usar o body part split, ou seja, a divisão de grupos musculares por sessões de treino. Na segunda-feira faz 10 séries de peito. E depois está os outros dias todos sem fazer nenhuma série de peito. Depois temos o push-pull legs, 2 vezes por semana. Ou seja, esta pessoa treina faz 6 treinos por semana. Está bem? No body part splits, ele faz aqui peito, por exemplo, 10 séries, depois faz costas, faz perna, faz ombro, faz bíceps, faz tríceps e ao domingo descansa, por exemplo. Tá? Então, ele só treina o peito na segunda. No push-pull legs, o que vai acontecer é que ele vai fazer 5 séries de peito na segunda e 5 séries na quinta. Porquê? Porque ele aqui faz push, faz pull, faz legs e faz push outra vez. Faz pull, faz legs e tem descanso. Tá? São só na mesma 6 treinos por semana. A diferença é que ele colocou 5 séries de peito aqui. E depois temos o full body. Para mesmo as 6 vezes por semana, o que ele iria fazer era 2 séries num dia, uma série no outro, 2 séries num dia, uma série no outro, 2 séries, mais 2 séries. No total, todos têm 10 séries por semana. Agora, a minha pergunta é, e por isso é que eu estive a fazer a introdução toda lá atrás, tendo em conta aquilo que nós falamos lá atrás, do que é um treino eficiente para gerar hipertrofia, onde é que vocês acham que vão conseguir colocar mais intensidade no treino? Se tiverem as 10 séries só num dia, 5 séries só num dia ou 2 séries só num dia. Ou seja, onde é que vocês conseguem colocar mais carga e chegar mais perto da falha para o mesmo número de repetições? É no 1, no 2 ou no 3? E agora vou passar aqui, que é para ver o que é que vocês me dizem. Digam lá de vossa justiça, digamos assim. Alguém quer mandar aí um... Bora, Ana. Força. 3. André Pinto. Quem dá mais? Miguel Maco. Full body. Ana, podes falar. Levantaste aí a mão, não sei se foi sem querer. Então, basicamente, na minha opinião, eu acho que vocês têm todos razão. Que é, eu consigo chegar mais perto da minha falha com cargas mais pesadas ou com mais repetições se fizer apenas 2 séries. A 10ª série de peito, está tudo bem, Ana, não há problema. Não sei se consigo tirar-te a mãozinha. Deixa eu ver se eu consigo tirar a mão. Baixar todas as mãos. Já estás com a mão para baixo. Então, realmente, nós conseguimos colocar muito mais intensidade, mais que não seja por causa de uma parte psicológica, que é, eu sei que são só 2 séries, então eu vou dar o máximo que tenho nas 2 séries que tenho para fazer. Do que fazer, imaginem que as últimas 2 séries do treino só de peito, o que é que vai acontecer? Vocês vão fazê-las. Vão fazê-las. Toda a gente consegue fazê-las. Só que o que é que vai acontecer? Sendo elas as últimas séries de treino, já fizeram 8 séries antes, peito, já estão com fadiga acumulada, já estão com cansaço localizado no vosso peito. Aquelas 2 últimas séries de peito desse exercício, desse treino, vão ser muito menos eficientes do que as primeiras 2. E o que é que nós queremos para ter um bom estímulo hipertrófico? O máximo possível
de intensidade em cada uma das séries que vamos fazer. Ah, João, mas eu na oitava e na nona série e na décima série da divisão por grupos musculares, eu também estou na minha intensidade máxima. Eu fiz 8 repetições porque era o meu máximo. Sim, é verdade. Mas se essas séries fossem as primeiras, tu se calhar em vez de 8 fazias 10 ou 12. Certo? E é isso que nós estamos a falar. Ou seja, na realidade, com o mesmo volume de treino, ou seja, com o mesmo número de séries semanais, nós íamos conseguir ter mais volume de treino no final da semana. Porquê? Porque o volume de treino não é só o número de séries. O volume de treino não é só a carga levantada no final da série. O volume de treino é tudo. É o número de séries total que fizemos, a carga total levantada que fizemos e o tempo total de contração muscular que nós tivemos. Ou seja, basicamente é o número de séries, vezes o número de repetições, vezes a carga, vezes o tempo sob tensão. Porque se eu fizer uma série que fiz 10 repetições e demorei um minuto a contrair os músculos, é diferente de uma série de 10 repetições a demorar 40 segundos a contrair os músculos. Eu tive menos tempo sob contração. Eu tive o mesmo volume, ou seja, tive a mesma carga total levantada, mas durante menos tempo. Então o estímulo vai ser menos, vai ser mais fraco, digamos assim. Ok? Então, é importante nós percebermos que o número total de séries semanal, na realidade, não é o volume total de treino. E se eu consigo, com o mesmo número de séries, ter um volume maior, eu vou ter mais ganhos musculares. Ok? Então faz muito mais sentido. Isto é a minha opinião. O que a ciência nos diz, atenção, o que a ciência nos diz em relação a isto é que é igual. Tanto faz fazer uma coisa ou outra, é igual. Os resultados são os mesmos. Desde que o volume total de treino seja o mesmo. Só que tem que este desde que é muito interessante. Porquê? Porque o desde que o volume total de treino seja o mesmo, implica, implica que o volume total seja o mesmo. Acontece que se eu fizer menos séries por cada dia, cada grupo muscular, eu consigo ter um volume maior. Ou seja, os estudos para conseguirem chegar a este resultado, que é igual para todos desde que o volume seja igual, eles tiveram que fazer com que a malta que faz treinos full body não se levasse tão ao seu limite. Porquê? Porque no total o volume de treino, ou seja, a total de carga levantada tinha que ser a mesma. Então o que eles fizeram foi, a malta do full body, olha, só precisam de fazer 10 repetições. E eles faziam as 10. Mas se calhar conseguiam 12. E aos outros que estavam com a divisão de treinos ABCDE, disseram assim, olha, tens que fazer 10. E os gajos faziam 8 e eles se calhar faziam ali uma técnica avançada de treino de modo a que eles fizessem as 10. Ou acrescentavam mais uma série para eles fazerem as 10. Para no final do treino eles terem uma determinada quantidade de carga levantada igual aos outros tipos de splits de treino. Ou seja, na realidade estão a falsificar aqui um bocadinho os resultados para que dê igualdade para todos. Ok? E é isto que é interessante. Tá? Por isso é que eu digo, é importante nós, quando estamos a analisar determinados artigos científicos, percebermos a metodologia que foi usada para não tirarmos conclusões precipitadas, porque ao olharmos para essa meta-análise, o que nós vamos ver é igual para todos, portanto, tanto faz eu usar um split ou outro. Sim, é igual. Mas na prática, será que é igual? Ok? Se eu consigo ter um volume, ou seja, se eu consigo ter mais tempo sob tensão e mais quantidade de cargas levantadas com o mesmo número de séries, vai ser igual? Não me parece. Tá? Mais perguntas a fazer. Onde é que acham que vão ter mais fadiga acumulada semanal em cada um dos grupos musculares? No 1, no 2 ou no 3? Eu acho que aqui também não há dúvidas. Tá? Então, mais uma vez, estas 4 perguntas que eu tenho aqui são 4 perguntas que são essenciais para nós termos um bom estímulo hipertrófico, que é intensidade, fadiga, progressão e consistência. Tá? São 4 coisas super importantes para nós termos um bom estímulo hipertrófico. Então, se eu consigo ter mais intensidade no full body, se eu consigo acumular menos fadiga no full body, se eu consigo progredir mais facilmente no full body, a consistência, lá está, tem muito a ver com a motivação. Se eu não estiver motivado o suficiente para treinar com full body, não vou ser consistente no full body. É uma cena, é um bocadinho mais dúbio, digamos assim. Mas, em 4 perguntas importantes, há 3 delas que claramente o full body ganha. Então, a minha pergunta, e é uma pergunta para vocês agora, para vocês me responderem, é porquê que não se vê, porquê que não se vê quase ninguém a fazer full body?
Porque é que o full body é visto apenas para os iniciantes? E quando alguém não iniciante faz um full body, toda a gente olha de lado e diz: Ah, mas isso resulta? Será que. Uma pergunta para vocês pensarem. Deixa-me ver o que é que eu tenho aqui, malta. Está aqui, malta, a falar coisas. David, mas consideras que fazendo duas séries num dia até à falha, no dia seguinte estás pronto para fazer mais um desses músculos? Poderás não estar. Depende de pessoa para pessoa, depende do quão tu conseguiste intensificar o teu músculo e da tua capacidade de recuperação muscular para fazeres esse músculo novamente no dia seguinte, sim. Isso é uma pergunta interessante, porque cada pessoa é uma pessoa. Eu posso dar o meu exemplo. Eu, no máximo, tenho 3 séries no mesmo dia, para aquele grupo muscular. Por exemplo, eu o meu bloco de treino terminou agora, aproveitei estas férias para fazer uma semana de load. No bloco anterior, eu tinha, à segunda-feira, 3 séries de agachamento. Portanto, é um agachamento full na Smith Machine. Portanto, eu tenho 3 séries de quadríceps e 3 séries de glúteo. Mas no dia a seguir só tinha duas. E no dia a seguir só tinha uma. Só tinha uma não, nem tinha nenhuma, porque à quarta-feira, que é o terceiro dia da semana de treinos, eu tinha peso morto romeno, ou seja, nem quadríceps eu tinha, ok? Portanto, tinha 3 séries de quadríceps num dia, 2 séries no outro, 0 séries no terceiro dia, e depois voltava a ter 2 séries mais 2 séries, ok? Depois depende da forma como montares e depende da forma como tu te sentires. Se tu sentes que estás a recuperar, colocas. Se não sentes que há dificuldade em fazer essa recuperação, tens que ter aí também em conta isso, está bem? Neuza, o pessoal acha que o pump e a acidez no músculo é que é um bom estímulo. Isso só acontece com mais. Exatamente, sim, não, isso é verdade. O full body não te vai dar aquele pump gigante porque tu tens pouco fluxo sanguíneo para aquela zona. E também não te vai dar esse ardor, como é óbvio, né? Porque são poucas séries por cada grupo muscular, então tu não vais ter o ardor, tu não vais ter o pump. E muita gente olha para o ardor, aquela cena de queimar, e olha para o pump como sendo os fatores determinantes para um estímulo ser bem dado. E na realidade, o ardor e o pump são, como é que se costuma dizer? Está-me a faltar aqui o termo. Não são o objetivo, são uma consequência. Se fizeres muitas séries. Mas isso não quer dizer que o treino tenha sido bom. Até porque tu vais treinar outra vez no dia seguinte, e no outro dia, no outro dia, no outro dia. Portanto, acabas por não ter esse pump e essa acidez, mas depois tens essa vantagem de fazeres uma rotina de treinos mais seguida, digamos assim. Ok, continuando. Exemplo do que seria um treino full body. Isto é o treino que eu vos acabei de dizer que tinha. Eu comecei com 2 séries por grupo muscular, duas séries por cada exercício. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Como eu vos disse, eu tinha o agachamento na segunda-feira, depois tinha um outro exercício de quadríceps, neste caso era o lunge, que também é de glúteo, e à quarta-feira tinha o tal exercício que é o peso morto romeno, ou seja, eu na quarta-feira não tinha exercícios de quadríceps. Isto é o volume total de cada grupo muscular que eu tinha quando fazia 2 séries de cada exercício. Ok? Eu disse-vos que fazia 3 de agachamento, não é? Porquê? Porque isto foi como eu comecei o meu bloco de treino. E à medida que eu ia progredindo no meu bloco de treino e que eu ia gerindo a minha fadiga e ia vendo como é que estava a minha evolução, eu ia acrescentando uma série num exercício ou noutro, em função da minha capacidade de recuperação. Então, o que é que eu senti? Que à segunda-feira eu tinha capacidade para fazer 3 séries de agachamento. Então, o que é que eu fiz? Eu à segunda-feira coloquei 3 séries de agachamento em vez de duas. Mantive duas nos outros. E fui gerindo. Por isso é que eu vos disse há bocadinho que tinha no primeiro dia 3 séries de quadríceps, 2 séries de quadríceps na terça e à quarta tinha 0 séries de quadríceps. Ou seja, permite-me aqui um pouco de recuperação de quadríceps para depois fazer mais quadríceps, mais duas de quadríceps e mais duas de quadríceps. Ok? Voos mais para a parte posterior do ombro. Tenho aqui um exercício para a parte posterior do ombro. Os elevações nos cabos também trabalham um bocadinho do posterior do ombro, tal como a remada na máquina. O pullover trabalha um bocadinho também o posterior do ombro. E o press de ombro, apesar de ser mais para a frente, também tem um bocadinho de trabalho posterior de ombro, mas muito pequeno. Aqui tem um bocado mais de trabalho posterior de ombro e por aí fora. Ok? No total, o que eu tinha eram este número de séries por cada grupo muscular, tendo em conta que o agachamento era duas e não três, está bem? Estas contas são feitas quando eu tinha 2 séries para cada grupo muscular por semana. E como vocês podem ver, eu tive em conta
esses pequenos, ou seja, a forma de organizar depois o full body é que é interessante. Dando o exemplo que eu vos estava a dar, não fazia sentido eu pôr o peso morto romeno ao sábado, por exemplo. Porquê? Porque ia ter 2, 3, 4, 5 exercícios de quadríceps todos seguidos. E depois iria ter 2 dias seguidos de descanso de quadríceps. Então, quando nós vamos montar um full body, é importante que nós tenhamos isto em conta, que é, se eu vou ter 5 exercícios, maioritariamente de quadríceps, e treino 6 vezes, e descanso sempre ao domingo, porque o meu ginásio fecha ao domingo, portanto, o domingo é um dia fixo de descanso. Pá, era de preferência eu ter o dia em que não treino quadríceps, ou à quarta, ou à quinta, certo? Para não ter os dias todos de quadríceps seguidos. Também tem que ser inteligente a fazer essa montagem do treino, certo? Então, eu tive em conta isso. Pronto, estou-vos a dar o exemplo do quadríceps porque é o mais fácil, só existe nas pernas, porque depois os outros exercícios acabam por ser um bocado mais dúbios, porque quando eu falo aqui em supino inclinado, não é só o peito que trabalha, eu tenho muito trabalho também do ombro anterior e algum trabalho do tríceps. Quando falo, por exemplo, aqui no pullover, eu também tenho algum trabalho de tríceps e trabalho de dorsal, porque a cabeça longa do tríceps trabalha muito aqui. E não é por acaso, por causa disso, eu não tenho nenhum exercício de tríceps nesse dia. Tenho um exercício de bíceps. Porquê? Porque o pullover não tem trabalho de bíceps, praticamente. O spinning inclinado praticamente não tem trabalho de bíceps. O peso morto também praticamente não tem trabalho de bíceps. Então eu coloquei um exercício de bíceps. Percebem aqui a mecânica? É tentar organizar cada um dos dias escolher os exercícios para cada um dos dias em função do que eu tenho para trás e do que eu vou ter para frente. Para quê? Para conseguir fazer com que isto, que está aqui do 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, aconteça para todos os grupos musculares. Senão eu corro o risco de ter, neste primeiro dia, 2 séries de peito e 5 séries de quadríceps, por exemplo. Que não faria sentido, ok? Portanto, é importante depois é a forma como nós montamos o treino. E acreditem, isto foi o treino que eu fiz, que eu comecei a fazer no meu mini-cut, 4 semanas, em junho, portanto, mês 6. No mês 7 eu passei para o bulk novamente, e o que é que eu fiz? Mantive o treino igual. A única diferença foi, lá está, como estava com mais energia, e a minha capacidade, deixa-me ver aqui, a minha capacidade de recuperação, onde é que eu tenho isso? A minha capacidade de recuperação física por estar com mais calorias é melhor, ou seja, eu consigo que estas retas cheguem-se mais para a direita, ou seja, eu vou conseguir aguentar mais volume de treino. O meu 10 a 20 com ponto de interrogação passa a ser superior. Eu consigo passar as duas riscas verticais para a direita do gráfico. Porquê? Porque eu consigo recuperar melhor do estímulo. Se eu consigo recuperar melhor do estímulo, o meu pico alto não se vai dar no lado esquerdo, vai se dar mais para o lado direito. Então o que é que eu fiz? Se eu tenho uma capacidade de recuperação melhor porque estou com mais calorias, eu vou poder aumentar o meu volume de treino. Então, eu em vez de ter 2 séries por cada exercício, vai haver exercícios que tenho 3, outros que tenho 2. E vou gerindo em função da capacidade que eu vou recuperando semanalmente e como me vou sentindo. E por isso é que eu comecei o meu bloco de treinos no minicut com este volume de treino e acabei-o com mais volume de treino. Porque eu fui-me sentindo cada vez com mais energia e cada vez com mais capacidade de ter volume de treino. Porque a minha capacidade estava melhor. E uma coisa que a ciência nos diz que é muito clara. Quanto mais volume tu fizeres, mais ganhos tu vais ter. Desde que consigas recuperar do estímulo. Ok? E se eu estou a sentir que consigo recuperar bem do estímulo, o que é que eu faço? Epá, vou aproveitar mais volume, porque vai-me garantir mais ganhos. Estou a recuperar na mesma, então vai mais volume. Estou a recuperar, então vai mais volume. Estou a recuperar, vai mais volume. E vou acrescentando até chegar ao ponto em que eu digo, epá, mesmo com estas calorias eu já não estou a conseguir recuperar bem. Então cheguei ao meu limite de volume de treino deste bloco de treino. E depois vou progredindo enquanto consigo com o mesmo volume. E depois chega uma altura que eu decido, epá, já está difícil, já não aguento mais volume de treino, ou seja, já não aguento mais séries semanais. Já não aguento mais séries semanais. A minha progressão de carga em cada um dos exercícios já está limitadíssima, ou na maior parte dos exercícios, ok, vou parar,
vou mudar o meu treino, vou fazer uma semana de deload para me permitir recuperar ainda mais rápido, uma semana com intensidades mais baixas, com volumes mais baixos, que é o que eu estou a fazer agora, e na semana a seguir começo com um treino novo, com alguns exercícios em que eu vou ter mais sensibilidade ao estímulo hipertrófico e arrancamos com isso. Tá? Portanto, dicas de maximizar aqui os resultados. Só para terminarmos. Importância da sobrecarga progressiva. Um treino, quando nós vamos organizar o nosso split, o objetivo é conseguirmos progredir não só nas cargas, mas progredir no estímulo. Sobrecarga progressiva não é sobrecarga de cargas, é sobrecarga de estímulo. Ou seja, é semanalmente nós melhorarmos o estímulo que estamos a dar ao nosso corpo. Isso consegue-se com mais carga, melhor técnica, melhor controle do movimento, mais amplitude, mais repetições, mais séries. Okay? Existem várias formas de conseguirmos sobrecarregar o nosso corpo com mais estímulo. Nem sempre é mais carga. E às vezes a gente corre um erro, que é, ao aumentarmos mais carga, queremos sobrecarregar mais o nosso corpo, nós estamos a piorar a técnica. E melhoramos na carga, mas pioramos na técnica, logo, muito provavelmente, estamos a piorar o estímulo. Tá? E depois isto vem a seguir, não é? Melhorar a técnica, a amplitude, controle de movimento, priorizar a recuperação. É muito, muito, muito importante a recuperação, principalmente o sono. É das coisas onde a malta mais erra. É na qualidade do sono. O sono é mesmo muito importante. E, lá está, o controle das calorias, o controle da proteína, o controle da qualidade nutricional para evitar processos inflamatórios no nosso corpo derivados da alimentação. Se nós estivermos constantemente a comer demasiado açúcar, pouco precisamos, demasiadas gorduras saturadas, pouca fibra, tabaco, álcool, sono mal dormido, nós estamos a provocar mais inflamações no nosso corpo e mais inflamações reduzem a nossa capacidade de recuperação. Se reduzem a capacidade de recuperação, as tais duas linhas de há pouco vêm para a parte esquerda do gráfico e vão influenciar negativamente o nosso processo. E depois lá está, é ir ajustando o treino conforme o que nós vamos sentindo e o processo que nós vamos tendo. Ter pré-definido que o treino tem que mudar ao fim de 4 semanas ou ao fim de 5 semanas. Ter pré-definido que na próxima semana aumenta uma série no agachamento e na outra semana aumenta uma série no lunge e na outra semana aumenta uma série no leg press. Ter tudo já pré-definido é meio caminho andado para isto dar merda, digamos assim. Porquê? Porque tu não sabes como é que vai estar daqui a 2 semanas. Tu nem sabes como é que vais estar para a semana. Como é que tu já sabes que daqui a 3 semanas vais fazer isto ou aquilo ao teu treino? Tu não sabes. Tu tens que ajustar em função do que aconteceu na semana anterior. Em função de como é que tu te sentes. Percebes? Não há... Por isso, um treino personalizado não é ter os exercícios que tu gostas, divididos nas vezes que tu queres, porque te dá jeito, porque gostas assim. Um treino personalizado é um treino que é ajustado em função dos resultados que tu vais tendo, em função do feedback que tu vais dando. E é isso é que é um treino ajustado, é isso é que é um treino personalizado. É um treino que está constantemente ajustado àquilo que tu precisas neste momento. Não é o que tu achas que vais precisar daqui a 3 semanas. Quem faz isso não está a ter um treino ajustado, está a ter um treino robotizado, que é assumir que nós somos robôs e daqui a 2 semanas vai acontecer isto e é isto que vai ter que acontecer e quando acontece isso faz isto e isto e isso não acontece assim, está bem? Nós somos humanos e cada um tem os seus processos e as suas dificuldades durante o processo. E pronto, pessoal, basicamente